Vocês sabiam que a tensão pré-menstrual, a famosa TPM, não é frescura de mulher? Aqueles dias em que nós estamos assim, com os nervos à flor da pele, pode ocorrer em qualquer idade entre a primeira e a última menstruação, e é mais frequente do que se imagina. Em alguns casos, inclusive, impossibilita o trabalho, o estudo, o lazer e até afeta os relacionamentos. Apesar dos sintomas serem bastante conhecidos, muitas dúvidas ainda surgem a respeito desse assunto e, para esclarecê-las, quem conversa conosco hoje é o Dr. Alan Coutinho, especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutor, primeiramente esclareça para o público masculino, sobretudo, a seguinte questão. A tensão pré-menstrual é invenção, é frescura da mulher? O que é a TPM, doutor? Bem, a TPM, ou transtorno pré-menstrual, é uma condição verdadeira que envolve herança genética e ocorre modificações nos neurotransmissores do cérebro, sendo causada por um desequilíbrio na quantidade dos hormônios sexuais. As mulheres que têm TPM sofrem o mesmo preconceito daquelas com outras doenças mal definidas que não possuem um teste diagnóstico para poder mostrar o resultado para as outras pessoas. Talvez, se o homem sangrasse todo mês e tivesse variações hormonais, ele entenderia o que sofre a mulher. Mas o homem, todos os dias da sua vida, produz quantidades constantes de hormônios sexuais. Já a mulher sofre variações hormonais todos os dias. Então, para entender as variações hormonais, costumo comparar o ciclo menstrual às fases da lua, onde o ciclo de fertilidade da mulher é semelhante ao ciclo da lua, pois os dois ocorrem uma vez a cada mês, sendo isso, em média, a cada 28 dias. No primeiro dia da menstruação, é igual à lua nova. Você não encontra lua no céu, nem os hormônios sexuais no sangue da mulher. Então, a lua começa a crescer e os hormônios também começam a aflorar na corrente sanguínea da mulher a cada dia, produzindo cada vez mais e mais hormônios, até chegar no 14º dia. É quando a lua está cheia e é quando a mulher pode ficar fértil e ovular, sendo nesta fase que seu esplendor máximo acontece, pois o sangue está repleto de hormônios sexuais, tornando a fêmea tão atrativa e irresistível ao macho. Nesta fase, se ela fizer sexo e engravidar, então os hormônios continuam elevados durante toda a gravidez, acontecendo o milagre da vida. Mas se ela não for fecundada, então nas próximas 2 semanas ela vai deixando gradualmente de produzir os hormônios. Isso pode levar a alterações físicas, emocionais e comportamentais características das mulheres. Portanto, homem, a TPM não é frescura, muito menos invenção da mulher. Hoje em dia, todo homem sabe que isso pode acontecer. Ele pode até não entender, pois nunca vai menstruar na vida. Mas o homem moderno tem que reconhecer essas variações emocionais que ocorrem na mulher e procurar ser o máximo compreensível possível. Doutor, e por que a mulher fica tão estressada nessa época? Qual é a explicação para essa mudança de humor? A TPM, Olga, é um fenômeno do século XX, em parte devido ao fato de que a mulher deixou de ter muitos filhos, para ter 1, 2 e às vezes até nenhum filho. Isso acabou eliminando os ciclos de gravidez e aleitamento que antes caracterizavam a vida da mulher. Antigamente, as mulheres, então, menstruavam 5 a 10 vezes durante toda a vida. Contudo, hoje, a mulher moderna tem apenas 1 a 2 filhos. Isso faz com que ela sangre em média umas 400 vezes até chegar na menopausa, quando a menstruação suspende. Esta grande quantidade de sangramento inútil leva ao desequilíbrio dos níveis hormonais.
causando principalmente um descontrole dos níveis de serotonina no cérebro. A serotonina é um hormônio importante utilizado pelos nossos neurônios e que nos dá estabilidade emocional, felicidade, tranquilidade, entre outras coisas mais. E devido a essas variações hormonais, ora a serotonina é produzida em grandes quantidades durante o período que a mulher está fértil, ou em pequenas porções quando ela entra no período pré-menstrual. Então, quando os níveis de serotonina estão altos, a mulher fica estável, tranquila, feliz, bem-humorada. Mas quando eles caem, ela fica mal-humorada, irritada, deprimida e com a vontade enorme de comer doces. Mas então, o que explicaria o porquê de algumas mulheres sentirem mais TPMs do que as outras? Na verdade, eu acredito que todas as mulheres vão sentir algum grau de TPM, pois todas as mulheres sofrem variações na sua produção de hormônios durante o ciclo mensal de fertilidade. A grande diferença entre elas depende de vários fatores, como, por exemplo, número de gestações e amamentação. Quanto menos se engravida, que é o que acontece com a mulher moderna, mais se sangra e mais se tem a possibilidade de TPM. Herança genética. Sabe-se que mães com TPM tendem a gerar filhos com maior probabilidade de ter TPM. Idade. Mulheres por volta dos 35, 40 anos, depois de ter sangrado inutilmente várias vezes, têm sintomas mais intensos. Por outro lado, mulheres que cultivam hábitos como meditação, exercícios físicos, alimentação baseada em vegetais integrais orgânicos, reduzem de forma bastante significativa a intensidade dos seus sintomas. Quais são os possíveis sintomas da TPM? A lista de sintomas é enorme. Na literatura médica, são relatados mais de 100 sintomas físicos, psicológicos ou comportamentais. Os sintomas geralmente são mais intensos no dia anterior e no primeiro dia da menstruação. Os mais comuns são descontrole emocional, irritabilidade, ansiedade, depressão, inchaço, explosão de raiva, isolamento social, dor pélvica, enxaqueca, diarreia, prisão de ventre, dor nas mamas, acne, cãibra, angústia, cansaço. A lista é enorme. Mas uma mulher típica com TPM começa a sua consulta médica falando que ela é uma pessoa super produtiva, super estável emocionalmente durante a maior parte do mês. Entretanto, em algum momento, logo após a ovulação, ela começa a acordar se sentindo irritada, raivosa, ansiosa ou com tristeza. No trabalho ou na escola, ela pode sentir sentimentos de paranoia e começar a achar que seus colegas ou amigos estão pegando demais no pé dela e às vezes estão até contra ela. Muitas vezes, ela diz ter dificuldade em se concentrar em tarefas mais simples que antes tinha muita habilidade em fazer. Ela também afirma que reage em excesso às coisas que seus filhos ou amigos normalmente fazem. E isso a faz sentir como uma mãe maldosa ou uma amiga péssima. Ela pode também se sentir muito para baixo e não conseguir entender o porquê está tão para baixo assim. Pois ela sabe que tem bons amigos, goza de uma boa saúde, tem um bom esposo, tem um bom trabalho e filhos saudáveis. Ela simplesmente não entende por que aquilo está acontecendo. E as coisas menores que qualquer pessoa fala, como seu marido, podem ser suficientes para desencadear uma discussão intensa e nada que esta pessoa ou marido fale pode tranquilizar. Embora, na verdade, o que ela mais gostaria mesmo que acontecesse é ser consolada e compreendida nesses momentos. E quantos dias, doutor, normalmente pode durar uma situação dessa? Por exemplo, suponhamos, vamos falar em dias. Se ela menstruar no dia 20, quando mais ou menos que vai ocorrer esse período? Bem, os sinais da TPM iniciam 1
a 2 semanas antes da menstruação, logo após a ovulação, sendo mais intensos no dia anterior ou no primeiro dia da sangria. Bem, cada mulher tem um ciclo diferente no número de dias, mas a média é em torno de 28 dias. E para isso, eu costumo simplificar o entendimento e dividir o ciclo ovulatório em 4 semanas, onde a primeira semana é a fase menstrual. Ela ocorre de 2 a 7 dias de sangria. Nesta fase, os hormônios sexuais começam a serem produzidos pelos ovários e os sintomas da TPM desaparecem assim que a menstruação vai embora. Na segunda semana, é a fase pré-ovulatória. Nesta fase, a mulher se encontra no auge da sua fertilidade, com os hormônios em seus maiores níveis, se tornando super atraente e irresistível para os machos, pois é nesses dias que ela está mais fértil e ovulando. Terceira semana é a fase pós-ovulatória. Nesta fase, se a mulher na semana anterior fez sexo com camisinha ou não fez sexo, então ela não foi fecundada, fazendo com que os ovários diminuam a produção dos seus hormônios sexuais, ocorrendo então assim as modificações no corpo, no comportamento e na mente da mulher. É quando começam os primeiros sintomas do transtorno menstrual. Chega-se então à 4ª semana, é a fase pré-menstrual. Nesta fase, se a missão reprodutiva que a natureza tinha programado para acontecer, ou seja, se ela não engravidou, então o útero aborta o ovo não fecundado, por meio de uma sangria menstrual. E isso acontece para que um novo ciclo de fertilidade se inicie. Doutor, e quando é que desaparecem esses sintomas? Quando saber que aquele período foi realmente uma TPM? Um jeito prático é fazer anotações em um diário, né? Normalmente, os sintomas pré-menstruais aparecem após a ovulação e pioram progressivamente até o dia menstrual. A mulher precisa, então, conhecer seu corpo e suas emoções, sendo que escrever um diário é uma maneira simples e prática de autoconhecimento. Veja só, se a mulher anota no seu diário que durante 3 meses consecutivos, exatamente após 2 semanas da ovulação ou 2 semanas antes do sangramento, os sinais de descontrole emocional, alteração físicas aparecem e quando a menstruação vai embora, esses sintomas também vão embora, então ela provavelmente tem TPM. Por outro lado, se a menstruação acaba e os sintomas emocionais ou físicos continuam com a mesma intensidade, então ela deve pensar em outros diagnósticos. Isso porque toda TPM acaba com o fim da sangria. Hoje em dia, na era dos celulares e da internet, existem diversos aplicativos que podem ajudar a conhecer cada fase do ciclo hormonal. Esse é um jeito fantástico de autoconhecimento. Então, a mulher é capaz de perceber quando a TPM vai chegar, podendo assim se preparar para tomar decisões mais assertivas. Por exemplo, nessa fase é melhor não agendar compromissos importantes no dia da tensão pré-menstrual, porque provavelmente você poderá tomar decisões erradas. Então, tente marcar para outros dias, porque geralmente, dias após a sangria, você estará bem melhor, os hormônios começarem a ser produzidos e, com certeza, poderá tomar decisões mais assertivas. Com relação à faixa etária, doutora, a TPM é mais comum em jovens ou entre as pessoas já com mais idade? Bem, eu pessoalmente costumo afirmar que basta a mulher menstruar que a TPM acontecerá. Só não tem TPM a menina que não menstruou, a mulher que está grávida ou que na menopausa entrou. As que menstruam, os sintomas que mais incomodam são diferentes, de acordo com a idade e particularidades individuais. E geralmente a mulher só procura ajuda médica lá pelos 30 ou 40 anos de idade.
depois de ter sofrido por vários anos com sangrias inúteis. Portanto, a TPM pode afetar a grande maioria das mulheres, se não todas, em seu estágio de vida reprodutiva. Bem, a crença comum de que a TPM é uma desordem da mulher mais velha pode ser, às vezes, do fato de que as mudanças de humor na adolescente são menos propensas a serem consideradas um efeito da menstruação, sendo muito mais atribuídas a desordens e rebeldias da adolescente que querem chamar a atenção. Na adolescência, o que mais as incomoda são cólicas, dor de cabeça, falta de concentração e insegurança para poder realizar provas físicas ou intelectuais. Já na mulher adulta, dos 30 a 40 anos, principalmente depois de não ter engravidado ou amamentado e, consequentemente, ter sangrado uma centena de vezes até chegar aos 40 anos, então os sintomas da TPM pioram significativamente, principalmente as dores de cabeça, a irritabilidade e descontrole emocional. Bom, doutor, você explicou anteriormente que a alimentação pode influenciar, sim, nos sintomas da TPM. Muitas mulheres, inclusive, nessa fase, têm uma vontade louca de devorar uma caixa de chocolate. Os doces ajudam nesse processo? Ajudam a aliviar esses sintomas da TPM? Bem, Olga, veja só. Hipócrates, o pai da medicina, já nos ensinou há 2000 anos atrás. Faça do seu alimento o seu remédio. E para isso, todos nós precisamos saber consumir pequenas quantidades e escolher os alimentos de melhor qualidade. Por exemplo, no caso do chocolate, do cacau, né? No caso de alimentos enriquecidos com cacau, existem dois tipos: os achocolatados e o chocolate amargo. Os achocolatados levam a euforia rápida, mas não duradoura, pois possuem enormes quantidades de açúcar e sal, levando a mulher sempre a querer mais, podendo assim engordar e ficar inchada. Então é péssimo. O ideal, então, é consumir pequenas quantidades da semente do cacau, do chocolate amargo, pois estes contêm maiores quantidades das substâncias ativas do cacau. Esses componentes ativos do cacau são componentes químicos que vêm da semente do cacau e que estimulam o nosso cérebro a produzir serotonina, a substância responsável pela sensação de bem-estar e felicidade. É também rico em vitamina B6, que está envolvido na integridade das nossas células do cérebro, em cálcio, que estudos científicos provaram ser benéficos na TPM em relação ao inchaço, nas cólicas, no humor e nas ânsias alimentares. Em magnésio, que desempenha um importante papel na estabilidade elétrica da nossa membrana celular, na condução dos nossos impulsos elétricos dos nossos neurônios e na força dos nossos músculos. Além de uma substância super interessante, que são os flavonoides, que são substâncias antioxidantes, que possuem um poder intenso em desinflamar nosso corpo. Mas, como tudo, o excesso também precisa ser evitado, porque é preciso fazer ressalva. Pessoas como, por exemplo, que têm espinha, podem piorar da acne ao consumir o chocolate. Por isso, moderação. Qualidade do alimento deve ser sempre considerada. Doutor, além da alimentação, que outras dicas você daria para passar por esse período de uma maneira mais bem-humorada, sem aquele estresse todo? Bem, a primeira dica é diminuir ou parar de sangrar inutilmente. As dicas seguintes são apenas complementares. Primeiro, veja só, é fundamental que a mulher com tensão pré-menstrual aprenda a se conhecer. Saber que, se ela optar por continuar a ovular e a menstruar, as alterações hormonais, emocionais e físicas certamente poderão acontecer. Sendo possível encontrar maneiras de aceitar ou diminuir os sintomas. Tradicionalmente, recomenda-se exercício aeróbico,
particularmente se os sintomas depressivos ou de retenção de líquidos foram os predominantes. A eficácia do exercício é o resultado de níveis elevados de endorfina, que é um dos outros neurotransmissores responsáveis pelo nosso bem-estar e prazer. Ele também causa alterações fisiológicas e a combinação desses fatores faz com que o exercício físico deva ser estimulado em todas as pessoas. Mas quando a mulher está sofrendo algum grau que exige mais do que um simples aconselhamento, medidas destinadas a modificar o estilo de vida também devem ser exploradas. Por exemplo, ela deve ser encorajada a falar e discutir o seu problema com os indivíduos que são fundamentais para a sua vida, incluindo os amigos, o marido, os familiares e seus colegas de trabalho. E muitas vezes isso por si só faz com que brigas e discussões possam ser evitadas, pois se as pessoas souberem a causa da sua perturbação, podem deixar a discussão do assunto controverso para um outro momento. Bem, as habilidades de comunicação e assertividade também podem ser melhoradas com aconselhamento, e eu sempre indico uma terapia cognitiva comportamental com um bom psicólogo clínico. Para algumas mulheres, 5 mais ou menos em cada 100 sintomas pré-menstruais podem durar até 3 semanas completas. E aconselhá-las a restringir suas atividades importantes ao dia que restante do mês de uma semana não tem justificativa. Então, nessas situações, deve-se individualizar cada caso em intervenções como antidepressivos para ajustar os níveis de serotonina no cérebro ou uma terapia hormonal destinada a equilibrar os hormônios sexuais, diminuindo e suprimindo as menstruações, são as opções mais apropriadas. Doutor, quando uma mulher chega em seu consultório com queixas de TPM, como é que faz para ter certeza de que se trata desse problema? Há algum exame para diagnosticar o problema? Pois é, infelizmente não existe exame para poder dar o diagnóstico de TPM. E talvez por isso, Olga, as mulheres que sofrem de TPM também sofrem o mesmo preconceito de pessoas com doenças mal definidas, que não possuem um teste diagnóstico para provar para as outras pessoas que isso não é uma invenção de sua cabeça. Mas no consultório médico de um bom clínico, na sua avaliação diagnóstica, deve incluir alguns pontos importantes, que devem ser sempre observados. Primeiro, deve ser observado se os sintomas são suficientemente intensos a ponto de interferir com o funcionamento social, com sua ocupação profissional, com sua vida sexual ou com seu desempenho escolar. Segundo, os sintomas devem se repetir por pelo menos umas 2 sangrias. Terceiro, os sintomas devem sempre desaparecer quando a menstruação chega ao fim. Quarto, devem ser pesquisados outros transtornos emocionais, a exemplo de depressão, transtorno de ansiedade ou até transtorno de pânico. Quinto, alguns exames podem ser necessários, sim, para avaliar outras condições que podem piorar ou simular os sintomas da TPM. Por exemplo, anemia, alterações hormonais da tireoide, da glândula suprarrenal e da glândula pineal. Deve ser feitos os exames para avaliação desses hormônios. E aí, sim, após uma análise criteriosa, detalhada, o diagnóstico é dado. E o tratamento deve ser iniciado de acordo com a particularidade individual de cada mulher. Bom, doutor, agora eu vou colocar a dúvida de Juliana Mata, uma dúvida que chegou através das nossas redes sociais. A dúvida dela é a seguinte: doutor, quem toma anticoncepcional tem TPM e no caso de emendar uma cartela na outra, isso ainda pode acontecer? Sim, quem toma anticoncepcional pode ter o que a gente chama TPM símile, principalmente se ela tomar anticoncepcional oral e usar o anticoncepcional por 3 semanas e suspender durante uma semana para poder menstruar. Porque o que acontece? Quando você está tomando anticoncepcional, você está tomando hormônio e os níveis estão constantes. E aí você suspende. Então, você cai os níveis
hormonais. E a TPM é caracterizada pela variação hormonal. Então, a mulher que suspende o anticoncepcional pode ser que ela tenha os sintomas da TPM. Já o uso contínuo é exatamente o uso mais preconizado para quem tem TPM, porque você vai manter durante todo o mês, durante 2 meses ou 3 meses, os níveis constantes. Existem 3 formas de tomar. Ou você toma durante o ano todo, durante vários anos, ou você toma a cada 6 meses e aí para uma vez para menstruar, ou toma a cada 3 meses e menstrua umas 4 vezes por ano. Isso vai depender de cada mulher e de como ela reage ao anticoncepcional. Existe alguma maneira de não passar pela TPM? Sim, existe, por meio de engenharia genética. No futuro, eu acredito que poderemos selecionar filhas com sistema imunológico mais forte do que o normal, com a memória acima da média, com humor especialmente bom e sem tensão pré-menstrual. Pois quem sabe elas não vão nem mais menstruar, podendo assim guardar os seus óvulos apenas para serem geneticamente aprimoradas e fecundadas quando for oportuno. Mas isso é lá para o futuro. E enquanto o futuro não chega, o primeiro passo para tratar da TPM é acabar com a M, ou seja, fazer o óbvio. Para acabar com a tensão pré-menstrual, é preciso diminuir, atenuar ou parar com a sangria inútil. A suspensão ou atenuação da sangria pode ser conseguida por exercícios físicos diários, numa dieta baseada em vegetais integrais orgânicos, capaz de levar a uma diminuição da gordura, um equilíbrio dos hormônios e um aumento da musculatura, fazendo com que o que nós chamamos na ciência de amenorreia, suspensão da menstruação em mulheres atletas. Outra forma é o uso de terapia hormonal medicamentosa, com o uso de gel de progesterona isomolecular, anticoncepcionais orais, injetáveis ou por meio de implantes que mantenham os níveis constantes de hormônio. Alguns outros tratamentos complementares também podem ser iniciados. Por exemplo, reeducação alimentar, aprender a ingerir alimentos ricos em cálcio, vitamina B6 e magnésio, evitar alimentos ricos em carboidratos refinados de alto índice glicêmico, em sal refinado, exagerar na cafeína, consumir álcool de forma moderada ou não consumir álcool. E para alívio dos sintomas de dor, pode ser realizado compressas frias, analgésicos, anti-inflamatórios ou acupuntura, que não tem efeito colateral nenhum, diferente dos analgésicos. Já nos sintomas emocionais, em casos leves a moderados, pode ser feita a terapia cognitiva comportamental com um psicólogo adequado, ou técnicas de meditação. Já nos casos graves, deve-se avaliar até a utilização de antidepressivos. Para mulheres com inchaço, claro, melhor é sempre beber muita água, porque quando você bebe água, o sal vai embora e o inchaço também. Deve também se procurar uma alimentação adequada, exercícios físicos e, em alguns casos, diuréticos. Mas, nos casos mais graves, crônicos e sem melhoras com esses tratamentos anteriores, deve-se avaliar o uso de implantes hormonais de gestrinona ou nesterona, que possuem alta eficácia na suspensão da menstruação e na regulação dos níveis hormonais. Há mulheres em que a TPM é praticamente inexistente, já outras sofrem muito nessa fase, a ponto de prejudicar a sua vida pessoal, profissional e até mesmo desenvolver uma possível depressão. Isso realmente pode acontecer, não é, doutor? O que fazer nesses casos? Verdade. Existe a TPM, tensão pré-menstrual, e a TDPM, que significa transtorno disfórico pré-menstrual. A TDPM é um diagnóstico usado, geralmente, por médicos psiquiátricos para indicar um descontrole emocional pré-menstrual grave. Acredita-se que, em média, 5 em cada 100 mulheres sofrem de TDPM, sendo a TDPM caracterizada por uma depressão profunda,
descontrole emocional extremo, uma ansiedade grande, uma irritabilidade associada a uma raiva incontrolável, ou outros sintomas que iniciam exclusivamente 2 semanas antes da menstruação, mas sempre melhoram no início ou no término da sangria. Essas mulheres gravemente afetadas relatam que os sintomas começam logo após a menstruação e resolvem completamente no final da menstruação. Isso é importante. Resolução completa ao final da menstruação. Essas mulheres geralmente relatam ter apenas uma boa semana por mês, resultando assim em uma condição que pode assumir uma aparência de um transtorno psiquiátrico ou um transtorno de humor, mas na verdade é apenas um descontrole hormonal. E pode existir outros sintomas, uma fome descontrolada, um excesso no consumo de alimentos doces ou salgados, uma sonolência extrema, uma falta de sono excessivo, uma insônia danada, né? Esses sintomas devem ser suficientemente graves para interferir no relacionamento com o marido, no trabalho, com os colegas de escola ou com os familiares. Pois, então, a TDPM é uma condição severamente angustiante, incapacitante, que requer que a mulher procure um tratamento com um profissional adequado para corrigir seus transtornos hormonais e suspender essa sangria inútil. Para finalizar, doutor, quando a mulher vai se aproximando da menopausa, a TPM continua ou há outro desequilíbrio hormonal diferente? Bem, quando a mulher entra na menopausa, a sangria para. Então, a TPM acaba. Os sintomas da TPM ocorrem em ciclos, pois a TPM é causada pela variação hormonal que acontece durante o ciclo menstrual. Já a menopausa, os sintomas são constantes, pois a menopausa é caracterizada pela ausência ou diminuição dos hormônios sexuais. Contudo, mulheres que sofreram com tensão pré-menstrual geralmente sentem sintomas mais intensos na menopausa. Portanto, sentem mais calores, têm mais depressão, têm maiores riscos de desenvolver diabetes e devem ser preferencialmente tratadas com reposição hormonal isomolecular em doses fisiológicas e que seja o mais precoce possível, para que possamos aproveitar o que chamamos de janela de oportunidade, que é o período antes dos 60 anos e até 10 anos depois de ter acontecido a última menstruação. Pois, quando se inicia a reposição hormonal na janela de oportunidade, são obtidos melhores resultados. Então, a libido fica melhor, a umidade vaginal se preserva, a maciez da pele continua, a forma feminina não vira aquela popó, cara de mulher, continua com cara de mulher, o sono continua melhor, com sonhos vívidos, a memória também melhora, e menores são as possibilidades de desenvolver osteoporose, diminui a chance de desenvolver doenças cardiovasculares, depressão e diabetes. Por isso eu acredito realmente que a reposição hormonal isomolecular em doses fisiológicas é uma das partes importantes para manter a qualidade de vida da mulher, dando mais vida aos anos de vida de uma vida longa e saudável. Maravilha. Conversamos com o Dr. Alan Coutinho, especialista em ginecologia e obstetrícia. Doutor, muito obrigada e até a próxima.